Olá, eu sou a Júlia Viana e essa videoaula faz parte de uma série chamada Experimentos em Dança e Práticas Corporais Chinesas. Nessas videoaulas eu compartilho com vocês exercícios de dança e de práticas corporais chinesas que eu fui aprendendo ao longo da minha trajetória. Cada vídeo tem uma intenção diferente, vocês vão perceber, mas a série como um todo tem como objetivo promover o bem-estar e o cuidado consigo mesmo. A gente vai fazer um exercício chamado respiração da coluna. Nesse exercício, a coluna acompanha o movimento natural da respiração. Então, quando a gente inspira, a coluna suspende, e quando a gente expira, a coluna relaxa, solta, cede. A gente vai fazer mais ou menos 9 vezes, 9 respirações. Inspira e expira. E esse exercício a gente faz nessa posição sentado. Pode ser sentado no chão, sentado numa cadeira, onde você se sentir confortável. Então procura um lugar para se sentar. Se sentar numa cadeira ou nessa posição, procura apoiar bem os pés, deixar a bacia apoiada também, para você poder fazer e sentir bem esse movimento da respiração e da coluna acompanhando. Se for sentar no chão, procura apoiar bem as pernas. Cruzar as pernas pode ser bom, para também deixar essa parte aqui mais estável, para o movimento da coluna poder acontecer. A gente vai fazer com a intenção de sorrir, um pequeno sorriso nos lábios, e vai inspirar e expirar pelo nariz. Então é um sorriso com um coração que aparece aqui nos lábios. A gente vai manter esse sorriso durante todo o exercício. Vamos fazer mais ou menos 9 vezes. E lembrando que o olhar pode ficar à vontade, se tiver vontade de fechar os olhos, fecha. Se tiver vontade de abrir, abre. Tá bom? Então vamos começar. A gente vai fazer um exercício que é simplesmente balançar as mãos.
A gente vai se posicionar com os pés na largura dos quadris e dos ombros e vai deixar as palmas das mãos balançarem para frente e para trás. Vamos tentar manter essa altura aqui do peito, do coração e deixar as palmas realmente irem lá para trás. A gente vai fazer esse movimento mais ou menos 36 vezes, deixando ele reverberar no corpo todo. Esse movimento ele acaba acontecendo por si só, como um pêndulo. Então procura no início encontrar esse movimento, encontrar essa cadência e depois desfrutar dessa movimentação. Os joelhos estão relaxados, não estão dobrados, mas estão relaxados. E lembra sempre dessa troca com a terra, dos pés no chão, trocando energia, absorvendo e cedendo, tá bom? É simplesmente isso, vamos fazer 36 vezes, balançar as mãos. O exercício seguinte que a gente vai fazer também é para a gente balançar as mãos. A gente vai deixar os pés nessa mesma posição, mas agora a gente vai dobrar e esticar o joelho, como um pêndulo. Então, quando as mãos soltam, os joelhos também soltam, e quando as mãos suspendem, os joelhos também suspendem. A gente vai deixar as mãos virem mais ou menos até a altura da sobrancelha, mas não precisa ficar muito preocupado com isso. Isso vai acontecer quase que naturalmente. Então é um balancinho. Aproveita para suspender e soltar. Eu normalmente nesse exercício tenho vontade de fechar os olhos. Se você sentir também, pode fazer isso. A gente vai repetir mais ou menos 36 vezes, deixando o corpo solto. Percebe qual é o seu limite, qual é a sensação dessa movimentação no seu corpo. Isso é o mais importante, tá bom? Então pode se posicionar e vamos fazer juntos, balançar as mãos.
Esse exercício que a gente vai fazer agora é uma preparação. A gente vai colocar os pés na largura dos quadris, dos ombros alinhado, sentir bem a sola dos pés no chão e vai levar as palmas da mão aqui nessa região do peito, conectado com o coração. Você pode fechar os olhos ou manter os olhos abertos, mas percebe bem essa sensação entre as palmas das mãos e essa relação com essa região do corpo, do peito e do coração. Tá bom? É só isso, a gente vai ficar uns minutinhos aqui nessa posição, percebendo e sentindo essa sensação. Vamos lá! O exercício que a gente vai fazer agora se chama templo perfumado. A gente vai posicionar as pernas nessa largura dos quadris e dos ombros e com as palmas das mãos a gente vai aproximar e distanciar 5 vezes, como uma preparação. Depois dessa preparação, a gente vai fazer com as palmas das mãos essa forma de um templo perfumado, como se fosse o telhadinho desse templo. Procura sentir bem essa região das mãos e essa também. Então, quando junta, sente bem aqui e quando afasta, sente bem aqui, como se você estivesse juntando um tantinho de areia e depois espalhando. Bom, com essa imagem de um templo perfumado e juntando e espalhando essa areia, vamos repetir esse movimento de 36 a 54 vezes. Pode se posicionar e a gente vai começar. O próximo movimento se chama As Mãos Tocam a Cítara. A cítara é um instrumento musical de cordas e a gente pode imaginar que ele está aqui na nossa frente e que a gente toca essas cordas com os dedos das nossas mãos. Vamos colocar os pés na mesma posição, na largura dos quadris e do ombro e apoiar as mãos como se a gente estivesse tocando a cítara. A gente vai deslizar as pontas dos dedos tocando as cordas dessa cítara, afastando e aproximando as mãos. Não precisa afastar muito e nem chegar a tocar. É um movimento natural do tamanho do seu corpo. A gente vai repetir esse movimento mais ou menos 36 vezes, de 36 a 54.
Pode se posicionar e vamos começar. O próximo movimento se chama separar as cabaças. A gente vai trazer essa imagem das cabaças como se a gente estivesse segurando uma em cada mão. E quando a gente separa as cabaças, a gente tenta trazer também essa separação entre o que é turvo, do que é límpido, entre o que é leve, do que é denso. De novo, aproximando e afastando as mãos, naquela mesma forma de pés, a gente deixa esse movimento acontecer naturalmente. Vamos repetir de 36 a 54 vezes. Pode se posicionar e vamos começar. O próximo movimento que finaliza essa série se chama balançar e cruzar as palmas. A gente vai manter a mesma posição de pés e vai balançar e cruzar as palmas à frente do corpo, fazendo todo o movimento de afastar e cruzar, lembrando sempre, de deixar esse movimento acontecer, esticar o braço e dobrar. E balançando e cruzando naturalmente, sem pensar muito, a gente vai repetir esse movimento de 36 a 54 vezes. Pode se posicionar, vamos fazer juntos, balançar e cruzar as palmas.
A gente vai fazer uma automassagem nessa região do peito, bem aqui no meio, onde tem esse osso, onde as costelas se juntam, esse osso chamado externo. Mais ou menos aqui na linha dos mamilos, tem um pontinho, pode percorrer com os dedos, você vai achar um pontinho, quase um buraquinho, que é bem sensível. A gente vai apoiar e pressionar os dedos nesse ponto e vai fazer um movimento circular bem pequenininho, massageando, soltando qualquer tensão que pode ter por ali. A gente vai fazer mais ou menos 21 vezes, primeiro no sentido horário e depois no sentido anti-horário. Então vamos fazer no sentido horário para começar. Percebe a sensação, vê se sentiu que desbloqueou alguma coisa, se estava muito dolorido, se não estava muito dolorido. E agora a gente vai fazer no sentido anti-horário. Pode soltar, percebe a sensação, vê se mudou alguma coisa para um sentido e depois para o outro. Se quiser fazer um pouquinho mais devagar para sentir mesmo, pode ser bom. Faça sempre no seu tempo e no seu ritmo. Para finalizar, a gente vai fazer umas batidinhas com a ponta dos dedos em todo esse osso externo, desde aqui de cima até o final dele, subindo e descendo. Quantas vezes você sentir que for necessário, faz pelo menos umas 6 vezes, mas deixa soltar bem, soltar as tensões acumuladas nessa região, vibrar os ossos dessa região. Percebe a sensação, percebe a vibração. Percebe se desbloqueou, se aliviou alguma sensação nessa região do peito. A gente vai dançar agora usando a nossa imaginação. Eu vou propor que vocês imaginem 2 agulhas bem fininhas que a gente vai segurar assim com a ponta dos dedos. Segurando essas agulhas, a gente vai costurar o ar. E a gente pode deixar esse movimento de costurar ser bem livre. Pode fazer uma costura às vezes bem pequenininha, bem pertinho do corpo. Ou se ela quiser ser grande, devagar, perfurando e encontrando outros espaços longe do corpo, pode deixar rolar também. Pode ser rápido, pode ser lento, pode ser perto, pode ser longe. Pode ir até lá embaixo e pode subir também. Vai explorando os espaços e vai deixando essa agulha ir costurando o que tiver que ser costurado hoje, tá bom? Eu vou colocar uma música, você pode colocar outra música aí. A gente vai dançar juntos, deixa sempre o seu corpo experimentar
e criar os movimentos que ele sente vontade e sente necessidade hoje. Dança do seu jeito, eu vou dançar do meu e a gente vai costurar o ar juntos então. Vamos lá!
chegamos ao final. Espero que você tenha gostado. Fique à vontade para repetir esses exercícios em outra ordem, selecionar os exercícios que você percebeu que faz mais sentido para você agora, que você está precisando mais. Esses exercícios podem ser repetidos ao longo do dia, ao longo da semana, por períodos longos. Fique à vontade para encontrar o seu ritmo de prática, de bem-estar e de cuidado. Um forte abraço e até mais!